Dia. Oi, doutor, bom dia, tudo bem? Os senhores me escutam bem? Escutamos sim, doutor. Estamos prontos para começar, né? Estamos ao vivo no YouTube. Então, tá bom, muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar a plataforma BEX pelo apoio de sempre, a todos os colaboradores, cumprimento também aos senhores credores, às senhoras credoras, à recuperanda, à equipe da administração judicial, e desde já eu passo a palavra à recuperanda, porque ela irá fazer um pedido de adiamento e vai esclarecer os motivos para esse adiamento, tá bom? Com a palavra, os representantes legais da recuperanda. Doutor Yuri, na verdade, a gente gostaria de apresentar o plano. A gente não pensou em adiamento. O aditivo foi juntado, a gente tem o apoio das instituições financeiras parceiras, então, a nossa ideia é fazer a leitura do aditivo. Se o senhor puder dar início à assembleia, a gente gostaria de apresentar o aditivo a todos os presentes. Com a palavra recuperanda para apresentação do aditivo e também para fazer notas sobre o plano de recuperação. Ok. Estão me ouvindo bem? O áudio do Dr. Yuri ficou cortado. Foi só para mim? Você ouviu, Brenda? Estava Sim, normal? doutor. Sim, aqui estava normal. O doutor vai precisar compartilhar alguma coisa na tela? Não, eu vou fazer a leitura, porque esse aditivo já tinha sido juntado com antecedência. Eu vou só fazer uma breve leitura para que todos possam ter ciência e, caso tenha alguma discussão, então, em seguida, a gente parta para a discussão do aditivo. Esse aditivo é do dia 18 de novembro de 2021. Havia um aditivo anterior, a gente evoluiu em algumas discussões com os credores, então foi feito esse novo aditivo que foi juntado, então, no dia 18 de novembro de 2021. Tem a nota de abertura, que basicamente a gente traz informações do processo. Eu vou partir diretamente para a leitura dos itens que foram ratificados com esse presente aditivo. Então, nós vamos diretamente para o item 3411. Eu preservei os números do plano, os números originais, assim como constava do aditivo anterior. Então, na classe 2, condições gerais de pagamento. Aos credores inscritos na classe 2, o pagamento dos valores atualizados nos termos do item 3412, abaixo, ocorrerá em 144 parcelas mensais, vencendo a primeira no 13º mês posterior à data de trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial. Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento, as recuperandas farão jus, a título de bônus de adimplência, de desconto de 85% sobre o total da parcela. Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 3412B, acarreta a incidência de encargos de inadimplência previsto. O cronograma de pagamento seguirá a seguinte tabela. Então, do 1º ao 12º mês, não tem pagamento de juros e não tem pagamento de principal. Os juros nesse período, então, vão ser incorporados ao saldo devedor. Do 13º ao 70º mês, então, vai sendo pago os juros mensalmente e parcelas equivalentes a 0,21% do saldo devedor. Da 61 a 155, continua o pagamento dos juros, e a parcela, então, ela sobe para o equivalente a 0,92% do saldo devedor, de cada parcela, né? E a última parcela, ela vai ser equivalente, com pagamento dos juros finais, equivalente a 2,52% do saldo devedor. Foi criada a subclasse de credores parceiros, com base no parágrafo 1 do artigo 67 da Lei de Recuperação e Falência. Observando a similitude entre os credores e seus créditos nesta classe, é disponibilizável para todos a possibilidade de adesão a essa subclasse, desde que continue a relação comercial com os recuperandos ao longo do período de cumprimento do plano e aditivo.
Aos credores aderentes a essa subclasse é disponibilizada a seguinte forma de pagamento. Após a aplicação de deságio de 20% e observada a carência de principal de 12 meses, contados da homologação do plano, os pagamentos ocorrerão em 108 parcelas mensais de juros e capital pelo sistema SAC, atualizados pelos encargos financeiros de TR mais 1% ao mês. Os juros serão devidos a partir da aprovação do plano, evitando-se assim sua capitalização. Em caso de descumprimento do plano em até 30 dias, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos encargos financeiros contratados para o período de adimplência previsto neste plano editivo, juros moratórios de 1% ao mês, incidentes sobre o valor inadimplido, multa de 2%, calculada e exigida nos pagamentos parciais sobre os valores amortizados e na liquidação final sobre o saldo devedor da dívida. E 4, em caso de descumprimento do plano maior de 30 dias, deverá ser observado o artigo 61, parágrafo 1º da Lei de Recuperação e Falência, quanto à convolução da recuperação e falência. Ficam ainda preservadas e ratificadas integralmente as garantias reais que o credor parceiro é titular, mesmo considerando a inovação das dívidas que ocorrerá com a aprovação do plano, estendendo a vinculação das mesmas até o cumprimento integral dos pagamentos. Eventual alienação de ativos deverá ser efetuada na forma do artigo 142, inciso 1º da Lei de Recuperação e Falência, observada ainda a incidência de OF nos termos da legislação vigente. A adesão à suplicácia deverá ocorrer até a data da Assembleia Geral dos Credores, podendo ocorrer durante o evento através de registro em ato. E aí depois o administrador judicial estabelece o momento, se vai ser via chat, enfim. Classe 3, condições gerais de pagamento. Aos credores inscritos na classe 3, o pagamento dos valores atualizados nos termos de ID 3412 ocorrerá em 144 parcelas mensais, vencendo a primeira no 19º mês posterior à data de publicação da decisão de homologação do plano. Ocorrer o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento, as recuperantes farão jus a título de bônus e adimplência de desconto de 90% sobre o total da parcela. Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 3412, acarreta a incidência de encargos de inadimplência previstos. O cronograma de pagamento seguirá a tabela abaixo. Então, do primeiro a parcela 18, 0 de juros, 0 de principal. Da parcela 19 a 60, nós vamos ter, então, os juros devidos e uma parcela equivalente a 0,20% do saldo devedor, por parcela. Da 61 a 161, então, nós temos o equivalente a 0,89% por parcela do saldo devedor mais juros, e a última, equivalente a 1,71% do saldo devedor com juros finais. E nós temos ainda a subclasse, dentro da classe 3, a subclasse de credores provenientes de extratos. E a representantes desses credores aqui, eu acho que é importante a atenção de vocês, para vocês notarem a diferenciação que nós fizemos para esses clientes, em função, principalmente, do impacto social que há. Então, considerando o viés social da Lei de Recuperação Judicial, estabelecido pelo artigo 47, a grande quantidade de credores quirografados oriundos de distratos, com perfil predominante de pessoas pertencentes a classes sociais mais baixas, que enfrentavam dificuldades financeiras antes da crise causada pela pandemia, e que os valores envolvidos representam menos de 10% do montante sujeito aos efeitos dessa recuperação, criamos essa subclasse observando a similitude entre os credores e seus créditos. A proposta estende a todos os credores cujo montante tenha se originado de extrato de contrato de compra e venda de lote do residencial Fonte das Águas. Condições de pagamento. Após a aplicação de deságio de 30%, então veja que a condição geral de pagamento para a classe, a gente fala em 90%, para esse grupo de 30%. Os pagamentos ocorrerão em 60 parcelas mensais, reajustados por 3% ao ano mais TR, vencendo a primeira no 13º mês posterior à data de publicação da decisão de homologação do plano. Os juros acumulados no período de carência serão incorporados no capital quando o pagamento da primeira parcela. Então, são pagamentos uniformes, né? Da primeira à última parcela se divide o saldo devedor aí pelas 60 parcelas. Ainda para os credores dessa subclasse, valores porventura resultantes de indenizações por danos morais, danos materiais ou referente à reversão de cláusula de retenção sujeitos aos efeitos do processo recuperacional sofrerão deságio de 90%. Equalização de encargos financeiros. Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, todas as dívidas sujeitas ao presente plano de recuperação, ou mesmo em caso de eventual crédito aderente, serão sujeitas à seguinte política de juros prefixados, salvo as subclasses de credores que têm sua taxa de juros específica. Credores da classe 2 e 3, condições gerais de pagamento. Então, os valores sofrerão reajuste a partir da data de publicação da homologação do plano por 2% ao ano mais TR.
Até 30 dias de atraso, incidirá a multa diária de 0,0110 milésimos% sobre o valor não pago, além de encargos previstos no item 1. Acima deste prazo, a não liquidação da obrigação caracterizará o não cumprimento do presente plano, ensejando todas as consequências previstas na Lei de Recuperação e Falência. O prazo de 30 dias estabelecido acima visa evitar que eventual atraso no pagamento de uma parcela se constitua em motivo draconiano para a decretação de falência das recuperandas. Referido zelo se justifica para que, no caso de um mero atraso, que pode ser causado por equívoco ou esquecimento, possa ser sanado sem maiores consequências, permitindo a manutenção da sociedade empresária na forma do artigo 47. Em face da necessidade de busca de razoabilidade e de proporcionalidade, o modelo trazido nas referidas disposições do plano, que prevê inclusive a perda de par do bom de adimplência, permite que seja sanada eventual situação, com solução que permita, ao mesmo tempo, a sobrevivência da empresa, a satisfação do crédito sujeito ao processo recuperacional, assim como a manutenção da fonte geradora de renda, empregos e tributos. Os credores deverão informar no processo ao administrador judicial a conta corrente para depósito, sob pena de não ser efetuado o pagamento e não caracterizar o descumprimento do plano, considerando que o direito brasileiro adota a regra do pagamento pesível, artigo 307 do Código Civil. Ocorrendo o pedido de levantamento da recuperação judicial sem um informe da respectiva conta corrente para depósito, a recuperanda efetuará, para cumprimento das obrigações assumidas neste plano, depósito judicial individualizado dos valores devidos até a data do levantamento, 18 de novembro de 2021, Cascão Agrobusiness, senhor José César, dona Maria Aparecida. Esse é o aditivo. A gente se coloca à disposição para sanear possíveis dúvidas. Obrigado. Após a leitura do aditivo pela recuperanda, eu concedo a palavra ao Dr. Leonardo, pelo prazo de 5 minutos, por gentileza. Desde já o cumprimento, doutor, e desejo um ótimo dia. Bom dia, doutor Yuri. O senhor me escuta bem? Escuto bem. Prazer conhecê-lo. Tá? Uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Igualmente. Então, tá, joia. Eu gostaria de tratar, em primeiro lugar, de uma questão de ordem, que é se o credor André Luiz Moreira Silva, doutor André Luiz Moreira Silva, ele vai, que eu estou vendo que está presente aqui na Assembleia, se ele terá ou não direito de voto, na medida em que a habilitação de crédito dele, que é de número 5590-86170 de 2021, ela não está julgada. Então, esse é o primeiro questionamento que eu dirijo ao senhor, deixando claro que depois eu tenho um questionamento a ser feito aos recuperandos. Doutor Leonardo, oscilou um pouquinho aqui para mim. A dúvida do senhor é se o credor André poderá votar em razão da habilitação dele ainda não ter sido julgada pelo juízo recuperacional, correto? Seria isso? Exatamente. Certo. Deixa eu só verificar uma dúvida aqui no processo dele. Já pedi assessoria aqui, tá? O número o senhor tem? Fácil? Tenho sim, tá? Não, tá, porque está aqui na tela, caso necessário. Enquanto a assessoria do senhor analisa isso, para a gente ganhar tempo e otimizar os trabalhos, se o senhor assim o permitir, eu gostaria de dirigir um questionamento às recuperandas. Ou o senhor prefere finalizar essa questão para a gente passar com a palavra? Não, pode dar o encaminhamento, não há problema. Pois não. Doutor Hugo Braga, doutor Aloysio Ramos, muito bom dia. Prazer estar aqui com os senhores. Na qualidade de credor e representante de credor classe 1, eu gostaria de indagar aos senhores, na qualidade de representantes da recuperanda, considerando que essa recuperação ela foi ajuizada em julho de 2020, portanto, há 20 meses, que a recuperanda não faz nenhum pagamento de crédito concursal, e ainda considerando que as recuperandas possuem fluxo de caixa mensal, de acordo com o registrado no plano de recuperação judicial, o motivo do prazo de 12 meses para se saldar os créditos classe 1. E se não seria possível que isso fosse feito até 31 de março de 2022. Era esse o questionamento que eu gostaria de fazer, doutor Yuri.
Com a palavra, recuperanda. Bom dia, doutor Leonardo. Bom, só para eu entender, hoje nós temos na classe 1 apenas advogados. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Não há nenhum colaborador direto da recuperanda na classe 1, nós temos advogados. Temos aqui o senhor, doutor José Carlos Isse, e agora o senhor está questionando a questão do doutor André. Mas eu acredito que a questão do doutor André é uma questão de estar presente ou não, porque ele entrou com impugnação, então, desculpa, uma habilitação. O que o senhor está me propondo, isso é uma proposta, vamos ser mais objetivos e claros. O senhor está propondo o pagamento da classe 1 para dia 31 de março? De 2022, essa é a minha proposta. Eu gostaria de saber se seria viável por parte dos recuperandos. Bom, eu preciso fazer cálculo. Eu acho que o doutor Yuri devia estar antecipando. Não sei se o senhor conversou alguma coisa com ele, mas eu não consigo de pronto dar essa resposta aqui, porque existe o doutor André, essa habilitação dele. Eu faço o turnaround da parte financeira, então chegou para mim agora recente. Eu confesso que eu desconheci, inclusive, esses honorários que ele está apontando e buscando habilitação. E eu fui informado agora também pelo doutor Luiz que pode haver outros, porque há muitas ações de execução em desfavor da Cascão. Enfim. Doutor Yuri, qual o prazo que o senhor teria, por exemplo, na semana que vem, para voltar a essa Assembleia? Para me dar um tempo de eu fazer essa análise, se nós temos capacidade de pagamento, porque eu tenho que estender isso a todos. Eu não posso entender só o doutor Leonardo, tem que ser a todos da classe 1. Envolve o doutor André, doutor Zé Carlos e possíveis demais aqui que o doutor Luiz está apontando para mim. Então, eu gostaria de saber que tempo que eu poderia ter se eu precisar de uns dias aí para dar essa resposta. O senhor consegue chamar essa Assembleia novamente para a semana que vem, por exemplo? Porque se o senhor tiver a gente condição... consegue retorná-la no dia 13, iniciando às 13 horas, com 1 hora aí para finalizarmos a lista de presença e dando continuidade às 14 horas. Seria isso mesmo, né, Brenda? Esse é o horário que nós teríamos, né? Temos disponibilidade, sim, doutor. No dia 13? 13, isso. Bom, para nós é mais do que suficiente. Eu não precisaria nem tantos dias assim, mas aí eu precisaria questionar aos parceiros financeiros presentes se eles precisam de um tempo para consultar as bases sobre essa possível prorrogação para o dia 13, ou se eles têm condição, como representante desses credores, de votar esse pedido de prorrogação, porque aí eu pediria uma prorrogação para poder fazer uma contraproposta aos credores da classe 1, aos credores presentes na classe 1. Aí eu questiono o Banco Bradesco, o Banco CCB, Crédito Goiás, o Banco do Brasil, se eles precisam se reportar alguém para tomar essa decisão de prorrogação para o dia 13, que seria então a proposta. Gostaria de ouvi-los, doutor. E aí deixar claro que o que a gente vai analisar aqui é simplesmente uma proposta da classe 1, que é o que está sendo colocado. Alguma objeção quanto à suspensão da presente Assembleia e retorno no dia 13/12, às 13 horas? Não havendo objeção por parte dos senhores e senhoras, passar a palavra ao doutor Jonathan. Acho que é ele que está na lista, né, Brenda? Me ajude aqui, por gentileza. É ele mesmo, doutor. Então, estou liberando. Então, não há suspensão, Hugo, não há objeção quanto à suspensão. Eu passo ao senhor Jonathan Vieira Martins. Uma palavra, doutor Jonathan.
Bom dia a todos, doutor. Eu gostaria só Bom de dia. entender direito. Eu gostaria só de entender direito aí a proposta aí dos recuperandos, né? Eles determinaram aí o pagamento dos distratos, foram em 60 parcelas. Isso. Perfeito. Senhor Jonathan, em 60 parcelas. Aplica-se um deságio, pega o saldo devedor que a empresa tem com cada um dos credores de distrato, aplica-se um desconto de 30%, para ficar uma forma mais direta de falar, divide-se em 60 parcelas que vão sendo pagas mensalmente com juros. Entendi. Isso aí não tem nenhuma outra maneira da gente negociar isso aí, não? Bom, a recuperação judicial é justamente para isso. O senhor tem alguma proposta para ser colocada? Porque como eu já tenho que analisar uma proposta para a classe 1, posso analisar uma proposta do senhor. Se o senhor quiser colocar ela aqui ou quiser mandar depois para a gente, enfim, o senhor tem... Eu posso deixar aqui no chat, eu deixo meu telefone, o senhor pode falar com a gente. Certo, é porque assim, já tem um tempo que eu estou com esse dinheiro parado lá, esse lote parado, né? Aí eu queria talvez resolver logo esse impasse, né? Entendi. Eu vou deixar no chat aqui o meu telefone, o senhor liga, assim que terminar, o senhor liga, o senhor faz a proposta, a gente analisa. É só lembrar o senhor que a proposta não pode ser para o senhor, tem que ser para toda a subclasse. Então, quando a gente estiver discutindo, eu entro nesse tipo de detalhe para o senhor entender, que muitas vezes o senhor pensa assim, mas um pouco mais de esforço resolve o meu problema, mas o esforço não é só para um, é um esforço para um grupo todo. Como eu falei, em torno de 10% aí do valor total da recuperação judicial são esses distratos. Mas a gente está à disposição, já que nós temos que reanalisar a classe 1, a gente reanalisa sim a questão dos distratos. Coloca, por favor, o telefone. Porque aí, no caso, você ainda pediu uma carência de 12 meses, não é isso? Para começar a efetuar o pagamento? Perfeito. A dificuldade, o senhor vê a questão é prazo ou é o desconto, seu Jonathan? Só para a gente... É um pouco dos dois, né? Porque além da gente dar o prazo, ainda vai ter que dar o desconto, né? Tá certo. Ok, então o nosso compromisso, doutor Yuri, a gente então analisa os dois pleitos, tanto classe 1 quanto a questão da subclasse dos distratos. Aqueles lotes, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, mais uma pergunta. Aqueles lotes, se, por exemplo, vocês quisessem passar o lote para a gente como forma de pagamento para quem quisesse, não poderia ser viável, não? Não pensei nessa alternativa, mas posso discutir. Aí eu tenho que discutir com... Aí é até bom esses 13 dias, porque eu tenho que discutir com a equipe da Recuperando. Mas sim, podemos analisar. Se puder analisar, também à disposição. Depois, se puder deixar o chat aí, o número de telefone, para a gente se falar. O telefone já está no chat, João. Só observar Argumento Assessoria, que é a minha empresa. Tem o telefone, o meu nome é Hugo. E aí você pode falar diretamente comigo, por favor. Certinho. Obrigado, senhores, hein? Ok. Nós que agradecemos a sua participação, doutor Jonathan. Tem mais alguém que solicitou a palavra, Breno? Tem, doutor. A doutora Thaisa e depois o doutor André. A doutora Thaisa parece que fez a dispensa da palavra. A senhora quer fazer uso, doutora? Se a senhora quiser, pode fazer uso. Será um prazer ouvi-la. Ela informou que não será mais necessário, doutor. Vou, então, liberar... Sim, perfeito. Vamos ouvir o doutor André, então, agora? Seria isso? É o doutor André, com a palavra, por gentileza. É um prazer recebê-lo. Desde já eu lhe informo. Bom dia a todos os presentes. Prazer também falar diretamente ao senhor, doutor Hugo, o doutor Yuri, e aos demais. Acho que eu travei, porque eu estou vendo a Brenda travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, doutor. Tá. Então, beleza. Bom, sobre essa questão dos distratos, eu aproveito aqui até a condição de representante de muitos dos clientes para poder dar mais uma sugestão aí para
complementar a essa sugestão do John, acho que foi o John que falou aí, relativa à dação em pagamento, ou a aplicação do Instituto da Compensação em alguns dos lotes, o doutor Hugo, né, que está fazendo aí a parte financeira, essa aplicação do Instituto da Compensação a alguns dos lotes, né, e vejo que em alguns dos casos, inclusive, tem até a possibilidade de quitação integral de alguns lotes, para a gente avaliar essa questão, ao invés de fazer só os pagamentos, fazer os desembolsos, eu queria apresentar até uma forma de cálculo aí também do senhor, doutor, para a gente tentar aplicar compensação nesses casos aí, amortizando créditos aí com os débitos. Era isso. Doutor André, eu acho bem interessante, e eu acredito até, inclusive, que é mais ou menos o que o senhor Jonathan estava pensando. Se o senhor puder, tá o meu telefone, tá o meu nome, se o senhor puder elaborar a ideia do senhor, eu acho que a gente consegue construir, de repente, aí a 4, 6 mãos, aí, com o doutor Jonathan também participando, de repente, uma cláusula nesse sentido. Eu sou sempre muito favorável a esse tipo de solução, porque até isso alivia o fluxo de caixa do meu cliente, porque ele não teria que desembolsar parcelas, né? E poderia estar fazendo aí uma compensação com esses lotes. Então, estou, assim, bem interessado de ouvir a proposta do senhor. Vamos aproveitar, já que apareceu essa interrupção aí desses 13 dias, e o senhor me apresenta, então, por favor, se for possível, essa ideia, e a gente desenvolve ela ao longo desses dias. Tem tempo para isso. Agradeço muito. Agora, só para complementar, tem algumas, por exemplo, que tem depósitos judiciais não levantados, que poderiam até fazer parte de alguns ativos aí. Eu já não sei exatamente como fazer, mas eu vou pensar direitinho, tá? E mando. Beleza. Se puder deixar até o telefone do doutor Jonathan estiver ouvindo, se puder deixar o telefone, às vezes a gente até conversa e tenta construir juntos isso aí com o senhor. Para mim era isso só, Brenda. Pode desativar o meu som. Só deixar um recado aí, não sei se o Dr. Jonathan está nos ouvindo aí. Puder deixar o telefone aí no chat, eu ligo para a gente tentar alinhar isso aí e apresenta de uma maneira mais unificada aí pro Hugo. Eu acho perfeito. Estamos à disposição. Temos aí alguns dias para trabalhar, então. Agradeço. Eu gostaria de bater um papo também com o doutor André. Se o senhor puder permanecer, doutor, por gentileza? O doutor André Luiz ainda está na sala? Está, doutor. Doutor Yuri, eu vou deixar o microfone do doutor André no mudo, porque está dando um pouco de microfonia, tá? Aí, quando o doutor finalizar a fala, eu libero o microfone do doutor André.
Brenda, consegue convidar o doutor André mais uma vez para participar, por gentileza? Olá, eu vou tentar mudar aqui a saída do som, para ver se fica melhor para mudar a microfonia, ok? Não, está tranquilo. A gente consegue ouvir bem. Existe uma questão do crédito que foi habilitado, né, pelo senhor. A legislação, ela trata de uma situação específica no artigo 10, parágrafo 1º, que diz o seguinte: na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados à relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Como o crédito do senhor ele deriva de honorários de sucumbência, existe uma posição forte na doutrina e na jurisprudência no sentido de qualificá-lo como crédito trabalhista. A administração judicial ela apenas entende o seguinte: que como envolve essa necessidade de o juízo definir a natureza do crédito de forma expressa, nós iremos aproveitar esse prazo de suspensão para verificar se a gente consegue uma decisão, tá, do eminente juízo sobre essa... E o senhor está me ouvindo bem, né? Apareceu aqui que a minha internet deu uma oscilada, tá bom? Então, nós temos até o dia 13 do 12, às 13 horas, para ter uma posição sobre isso. Se, eventualmente, o juízo não conseguir apreciar essa temática até o nosso retorno, daí a administração judicial ela se compromete a tomar uma decisão administrativa que, obviamente, será objeto de se aguardar uma deliberação judicial, tá bom, doutor? É só porque, como não se trata de um crédito expedido pela Justiça do Trabalho, a administração judicial ela fica só um pouquinho presa, mas nós vamos achar uma solução até o nosso retorno para o senhor, tá bom? Brenda, se eventualmente o juízo não decidir a questão, nós iremos trazer aquela solução que a gente tem adotado. A gente faz a coleta do voto dele de forma apartada, tá bom? Porque daí ela fica sub júdice aguardando a deliberação do juízo sobre a natureza do crédito, inclusive em relação aos valores, embora Vossa Excelência, nesse caso, apresentaria voto por cabeça, tá? Era só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer ao senhor, na eventual hipótese de não se ter uma decisão até o nosso retorno, eu farei a coleta do voto do senhor de forma apartada, tá bom? Deixando a matéria, obviamente, em subjúdice para que o juiz defina posteriormente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor. A gente aguarda. Eu vou tentar fazer aqui um despacho lá junto ao juiz da execução para ver se ele organiza isso para nós. Acho que não vai ser. Porque até lá a gente já resolveu, temos prazo. Eu acredito que é a única crédito retardatário. E eu acho que não vai ter problema para a gente ter eventual pronunciamento até lá. Embora eu não saiba como esteja a rotina de gabinete, né? Então, eu encerro esse bate-papo entre nós e concedo a palavra ao doutor Leonardo, por gentileza. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, doutor André, e a compreensão da situação da administração judicial. Doutor Leonardo, com a palavra. O senhor me escuta bem? Escuto, perfeitamente, sim. Só para deixar registrado, em primeiro lugar, ao doutor André, que a minha objeção ao direito de voto dele não é nada pessoal, é só uma questão de legalidade e formalidade a bem da regularidade do presente processo, a fim de se evitar uma eventual declaração futura de nulidade, que, em última análise, seria prejudicial a todos nós credores, bem como os credores que nós representamos.
E, nesse aspecto, doutor Yuri, eu só gostaria de fazer uma ponderação com o senhor, e o senhor não precisa de me responder agora. Até o dia que a gente retomar os trabalhos dessa Assembleia, que foi instalada na data de hoje, a gente pode pensar melhor a esse respeito. Tem direito a voto os credores habilitados na data da instalação dos trabalhos, né? E como o senhor bem registrou agora há pouco, infelizmente o crédito do doutor André, ele ainda não foi assim declarado judicialmente como pertencente à classe 1, né? Então, assim, a prorrogação dos trabalhos, salvo melhor juízo, ela não teria o condão de legitimar o voto do doutor André, ainda que daqui até o dia 13 de dezembro nós tivéssemos uma decisão judicial a esse respeito. Porque na data da instalação dos trabalhos, que é hoje, o crédito dele não está habilitado, ele não consta da relação de credores de Vossa Excelência. Então, seria só essa ponderação que eu gostaria de fazer para evitar uma futura nulidade processual. É a título mais de colaboração que eu faço essa observação. Obrigado. Doutor Leonardo, eu agradeço mais uma vez a participação, é sempre valioso e oportuno ouvi-lo. Nós iremos aguardar para verificar se tem essa posição do juízo. Se houver a posição do juiz, eu acho que as dúvidas ficam sanadas, né? Porque eu daria apenas o encaminhamento de cumprimento da ordem. Caso contrário, a gente reflete e verifica qual a posição que a gente adota de forma administrativa no nosso retorno, tá bom? Eu tenho sempre tentado dar, obviamente, o significado aos nossos honorários de sucumbência, né? Tão valiosos, mas ao mesmo tempo tão penosos. Mas, ao mesmo tempo, eu me curvo, obviamente, ao que a legislação apregou e vamos verificar se a gente consegue achar uma solução que não dependa da administração judicial até lá, tá? Eu prefiro, obviamente, apenas dar cumprimento à eventual ordem do que fazer algum tipo de interpretação em relação à norma no nosso retorno, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a participação de Vossa Excelência. Então, fica marcado, redesignada, né, a nossa AGC para o dia 13 de 12 de 2021, iniciando-se os trabalhos... Só um minutinho, por favor. Repetindo, tá? Eu tive uma interferência externa. Então, só para dizer, eu vejo um questionamento da doutora Thaisa. Doutora, eu coloquei em votação a suspensão. Questionei se havia objeção. Quer dar outro encaminhamento sobre isso? Doutor Yuri, se você quiser votar pela plataforma para que fique tudo registrado, fica como o doutor entender melhor. Podemos fazer a votação pela plataforma da forma que os senhores julgarem melhor, mas foi feito o encaminhamento, né, se havia objeção ou não quanto à suspensão. Coloque em votação, por gentileza, então, Breno. E aí, anote, por gentileza, os detalhes de eventual retorno, tá? Que seria 13 do 12, iniciando-se às 13 horas e dando continuidade realmente às 14 horas, por gentileza. Ok.
Senhores, estamos preparando a plataforma para votação. Peço que aguardem um minuto. Assim que estiver disponível, já aviso. Antes de liberar a plataforma, eu gostaria de comunicar aos senhores que a professora de Direito Empresarial, né, doutora Marina Zava, ela lançará no dia 6/12 a obra intitulada de 101 Dicas de Direito Empresarial. Então, estou encaminhando o convite aos senhores, caso quem tenha interesse. Será um prazer, obviamente, a participação de Vossas Excelências. A inscrição ela é limitada, então, quem tiver interesse, é importante manifestá-lo o quanto antes. Tá? Eu também vou deixar outro convite, esse já é uma live do professor André Santa Cruz, também de Direito Empresarial. Hoje ele trata de uma matéria que foi julgada pelo STJ, que aborda a questão da responsabilidade dos sócios, né, nas dissoluções irregulares de sociedades empresárias. Eu deixarei também, é um tema muito importante, e eu acredito que, no âmbito tributário, pode auxiliar a todos nós nas nossas caminhadas penosas e, repito, sempre valiosas, tá bom? Estou mandando o convite da professora Marina Zava e irei também colocar as informações sobre a live que será feita às 18 horas pelo professor André Santa Cruz, tá? Com a palavra, Brenda. Doutores, para efetuar o voto, é só clicar no botão Realizar Votos, que fica do lado esquerdo da tela, clicar em Aprova para todos, Rejeita para todos, ou Abstém para todos, ou selecionar individualmente credor a credor. Depois é só clicar em Confirmar para finalizar a votação. Caso os doutores queiram imprimir o espelho da votação, é só clicar em Comprovante de Votação e preencher com o e-mail desejado. Que aí os doutores receberão Brenda, o espelho da votação no e-mail. Pois não, doutor? Brenda, eu gostaria de colher também, inclusive prestigiando a presença do doutor André, já nessa fase, a manifestação dele sobre o adiamento de forma apartada, tá bom? No nosso retorno, a gente encaminha a solução definitiva sobre a matéria. Mas, por respeito ao profissional e considerando que a ausência de pronunciamento efetivo quanto à matéria dele não decorre de ato processual provocado por ele, eu gostaria de que fosse coletada a participação dele, o voto dele de forma apartada também nesta ocasião. Aí, doutor André, dependendo do que vier, a gente simplesmente desconsidera na próxima ou mantém, tá bom? Muito obrigado.
Só respondendo o doutor André, não precisa ser aqui pelo chat, doutor. A própria plataforma faz esse trabalho de separar os seus votos, tá bom? Como o doutor já votou, quando formos apresentar o resultado, o seu crédito vai aparecer em separado. Estamos finalizando a votação e em alguns minutos apresentaremos o resultado.
Doutor Yuri, nós já temos o resultado, podemos colocar na tela? Perfeitamente, Brenda. Fiquem à vontade. Ok. Eu vou pedir para a plataforma, então, compartilhar o gráfico sem os votos em apartado, primeiro, e na sequência nós iremos compartilhar com os votos em apartado. Então, aqui temos a votação pelo artigo 42, pela totalidade dos créditos presentes em assembleia. Então, temos aprovação por 100% dos créditos, equivalente a R$ 19.310.996,31, sem abstenções. Pode retirar a plataforma e compartilhar o segundo. Esse é o segundo gráfico, contendo os votos em apartado. Então, restou aprovado também por R$ 19.417.040,60, 100% de aprovação também, e sem abstenções. Doutor Yuri, com a palavra. Muito obrigado, Brenda. Registrada a aprovação em relação à suspensão da presente AGC, ficam os senhores convocados para a data que já foi informada e também no horário apontado. Eu agradeço a participação dos senhores credores, das senhoras credoras. Mais uma vez agradeço a atenção da plataforma BEX, da equipe da administração judicial, da Recuperanda, e me coloco à disposição, caso os senhores tenham alguma dúvida, para eventualmente saná-las no curso desse período até o nosso retorno, tá bom? Muito obrigado, Brenda. Eu gostaria apenas que você comunicasse, Brenda, quem vai ter que ficar gentilmente para assinar a ata para nós, tá bom? E os demais estão liberados. Muito obrigado, senhores, e fiquem com Deus. Ótimo dia. Perfeito, doutor. Eu vou passar a lista, então, daqueles que farão a assinatura da ata. Peço que aguardem até o final. Então, pela administração judicial, doutor Yuri, pela recuperando, o doutor Aloísio e o doutor Hugo. Como secretária, a doutora Thaisa, representante do Banco Bradesco. Na classe 1 trabalhista, o doutor Leonardo Ribeiro, representando o credor José Carlos. Também na classe trabalhista, o representante doutor André Luiz Moreira. Na classe 3, garantia real, nós vamos precisar da assinatura da doutora Camila Flávia e também do doutor Tairone de França. E na classe quirografária, o doutor Alex Márcio e o doutor Davison Moraes. E não há créditos na classe MEPP. Doutor, nós precisamos de 5 minutinhos só para finalizarmos a ata e já encaminhar para o doutor conferir, tá?
Doutores, o doutor Yuri está conferindo a ata. Assim que ele finalizar, nós faremos a leitura e encaminharemos para assinatura. Peço a todos que, por gentileza, aguardem até o final. Em especial aqueles que eu indiquei para assinatura.
Doutores, informo que em 5 minutos iremos realizar a leitura da ata. Peço mais uma vez a paciência de todos e desde já agradeço.
Pessoal, vamos iniciar a leitura. Ata da Assembleia Geral de Credores, Cascão Agribusiness e Participações, segunda convocação, 30 de novembro de 2021, processo autos número 5360-354-47, 19ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, 30 de novembro de 2021, às 10 horas. Assembleia Geral de Credores virtual operada pela plataforma BEX. Edital devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TJGO na data de 27/10/2021, movimento 256, expedido nos autos da recuperação judicial do Cascão Agribusiness e Participações, autos número 5360-354-47, em trâmite na 19ª Vara Civil da Comarca de Goiânia. Encerrada a lista de presença, encontravam-se os presentes da administração judicial, o representante da recuperanda e os credores relacionados na lista de presença que acompanha a presente ata. Em continuação aos trabalhos, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de credor, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, foi realizada a leitura do edital de convocação da segunda Assembleia Geral de Credores. A administração judicial convidou o representante do credor Banco Bradesco, representada pela doutora Thaisa Ludwig, para ser a credora secretária, que, ao final da Assembleia, promoverá a validação de seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente, recebendo ao final pelo e-mail thaisa.carneiro@ernestoborges.com.br para a conferência final e assinatura digital. Para a assinatura da ata, foram convidados 2 credores de cada classe, para os quais a ata será encaminhada para o e-mail já cadastrado para assinatura digital, sendo indicados: classe 1, Dr. Leonardo Ribeiro, Dr. André Luiz Moreira; classe 2, doutora Camila Flávia e doutora Tairone, Dr. Tairone; classe 3, Dr. Alex e Dr. Davidson, e classe 4 não há créditos. O presidente da mesa promoveu alguns esclarecimentos sobre a operacionalidade do sistema de assembleia virtual, elucidando que os credores terão seu direito de voz e voto respeitados e que a manifestação se dará de forma ordenada, de acordo com o pedido de palavra por meio do bate-papo, disponibilizado por videoconferência. Feitos os esclarecimentos iniciais e leituras de praxe, o presidente da mesa apresentou ao representante da recuperanda, senhor Hugo Braga, para suas manifestações iniciais. Novamente esclareceu a todos os presentes que, após a manifestação e a apresentação da recuperanda, franqueará a palavra aos credores conforme ordem de pedidos. Passada a palavra novamente ao representante da recuperanda, Dr. Hugo Braga esclareceu que gostaria de apresentar o aditivo do plano de recuperação judicial juntado aos autos no dia 18/11/2021. Itens retificados. Observada a numeração original dos itens no plano. Item 3.4.1.1. Classe 2. Condições gerais de pagamentos. Aos credores inscritos na classe 2, o pagamento dos valores atualizados nos termos do item 3.4.1.2 ocorrerá em 144 parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 13º mês posterior à data de trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial. A. Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento, que as recuperandas farão jus a título de bônus de adimplência de desconto de 85% sobre o total da parcela. B. Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 3.4.1.2.b.2, acarreta a incidência de cargos de inadimplência previstos. O cronograma de pagamento seguirá a tabela que se encontra no aditivo presente. Criada subclasse de credores parceiros, observando a similitude entre os credores e seus créditos nessa classe, é disponibilizada para todos a possibilidade de adesão a esta subclasse, desde que continuem a relação comercial com os recuperantes ao longo do período de cumprimento do plano e aditivo. Aos credores aderentes a essa subclasse é disponibilizada a seguinte forma de pagamento: após a aplicação de deságio de 20% e observada a carência principal de 12 meses, contados da homologação do plano, os pagamentos ocorrerão em 180 parcelas mensais de juros e capital pelo sistema SAC, atualizadas pelo encargos financeiros de TR mais 1% ao mês. B. Os juros serão devidos a partir da aprovação do plano, evitando-se assim a sua capitalização. C. Em caso de descumprimento do plano em até 30 dias a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido serão exigidos
encargos financeiros contratados para o período de adimplência previstos nesse plano e aditivo, juros moratórios de 1% ao mês incidentes sobre o valor inadimplido, multa de 2% calculada e exigida nos pagamentos parciais sobre os valores amortizados e na liquidação final sobre o saldo devedor da dívida. Em caso de descumprimento do plano maior que 30 dias, deverá ser observado o artigo 61, parágrafo 1º da Lei de Recuperação e Falência. Quanto à convolução da recuperação judicial em falência, ficam ainda preservadas e ratificadas integralmente as garantias reais que o credor parceiro é titular, mesmo considerando a novação das dívidas que ocorrerá com a aprovação do plano, estendendo a vinculação das mesmas até o cumprimento integral dos pagamentos. Eventual alienação de ativos deverá ser efetuada na forma do artigo 142, inciso 1, da Lei de Recuperação em Falência, observada ainda a incidência de IOF nos termos da legislação vigente. F. A adesão à subclasse deverá ocorrer até a data da Assembleia Geral de Credores, podendo ocorrer durante o evento através do registro em ato. Classe 3. Condições gerais de pagamento. Condições gerais de pagamento. Aos credores inscritos na classe 3, o pagamento dos valores atualizados nos termos do item 3.4.1.2 ocorrerá em 144 parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 19º mês posterior à data de publicação da decisão de homologação do plano. A. Ocorrendo o pagamento de parcela na respectiva data de vencimento, as recuperandas farão jus a título de bônus e adimplência de desconto de 90% sobre o total da parcela. B. Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 3.4.1.2.b.2, acarreta a incidência de cargos de inadimplência previstos. O cronograma de pagamento seguirá a tabela que se encontra no aditivo apresentado. Subclasse de credores provenientes de distratos. Considerando o viés social da Lei de Recuperação Judicial estabelecido pelo artigo 47 da Lei de Recuperação em Falência, e B, a grande quantidade de credores quirografários oriundos de distratos com um perfil predominante de pessoas pertencentes a classes sociais mais baixas que já enfrentavam dificuldades financeiras antes da crise causada pela pandemia, e C, que os valores envolvidos representam menos 10% do montante sujeito aos efeitos dessa recuperação. Criamos essa subclasse observando a similitude entre os credores e seus créditos. A proposta se estende a todos os credores cujo montante tenha se originado de distrato, de contrato, de compra e venda de lote do residencial Fonte das Águas. Condições de pagamento para a subclasse. Após a aplicação de deságio de 30%, os pagamentos ocorrerão em 60 parcelas mensais, reajustados por 3% ao ano mais TR, vencendo-se a primeira no 13º mês posterior à data de publicação da decisão de homologação do plano. Os juros acumulados no período de carência serão incorporados no capital quando do pagamento da primeira parcela. Ainda para os credores dessa subclasse, valores porventura resultantes de indenização por danos morais, danos materiais ou referente à reversão da cláusula de retenção, sujeita aos efeitos do processo recuperacional, sofrerão deságio de 90%. Equalização de encargos financeiros. Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, todas as dívidas sujeitas ao presente plano de recuperação, ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou posteriormente habilitado, estarão sujeitos às seguinte política de juros prefixados, salvo aos aderentes às subclasses de credores criadas na classe 2 e 3. Credores classe 2 e 3. Condições gerais de pagamentos. A. Juros. Os valores sofrerão reajuste a partir da data da publicação de homologação do plano por 2% ao ano mais TR. B. Inadimplemento. Até 30 dias de atraso incidirá a multa diária de 0,01% sobre o valor não pago, além dos encargos previstos no item 1. Acima deste prazo, a não liquidação da obrigação caracterizará o não cumprimento do presente plano, ensejando todas as consequências previstas na Lei de Recuperação em Falência. O prazo de 30 dias estabelecido acima visa evitar que eventual atraso no pagamento de uma parcela se constitua em motivo draconiano para a decretação de falência das recuperandas. Referido zelo se justifica para que, no caso de um mero atraso, que pode ser causado por equívoco ou esquecimento, possa ser sanado sem maiores consequências, permitindo a manutenção da sociedade empresária na forma do artigo 47 da Lei de Recuperação em Falência. Em face da necessidade de busca de razoabilidade e de proporcionalidade, o modelo trazido nas referidas disposições do plano, que prevê inclusive a perda da parte do bônus de adimplência na parcela atrasada,
permite que seja sanada a eventual situação com solução que permita, ao mesmo tempo, a sobrevivência da empresa, a satisfação do crédito sujeito ao processo recuperacional, assim como a manutenção da fonte geradora de renda, empregos e tributos. D. Os credores deverão informar no processo e ao administrador judicial a conta corrente para depósito, sob pena de não ser efetuado o pagamento e não caracterizar o descumprimento do plano, considerando que o direito brasileiro adota a regra do pagamento quesível, ocorrendo o pedido de levantamento da recuperanda judicial sem o informe da respectiva conta corrente para depósito. A recuperanda efetuará, para cumprimento das obrigações assumidas nesse plano, depósito judicial individualizado dos valores devidos até a data do levantamento. O presidente informou aos credores que tiverem interesse de pedir a palavra que se o fizessem via bate-papo. Passada a palavra ao Dr. Leonardo, este levantou a questão de ordem quanto à participação e votação do credor André na classe 1. Questionou se tal credor terá direito de voto, pois a habilitação ainda não foi julgada pelo juízo recuperacional. O presidente da mesa pediu prazo para verificar a questão atinente ao crédito do Dr. André. Ainda, o Dr. Leonardo questionou as recuperandas, considerando que a recuperação foi ajuizada em julho de 2020, ou seja, há 20 meses, que não houve pagamento de crédito concursal, apesar do fluxo de caixa mensal. Questiona o motivo da carência de 12 meses para saldar créditos da classe 1 e se poderia haver possibilidade de pagamento até 31 de 3 de 2022. Passada a palavra recuperanda, foi esclarecido que, na classe 1, constam somente advogados. Quanto à proposta de pagamentos da classe 1 para início até 31 de 3 de 2022, informa que se faz necessário verificar se é possível essa modificação. A recuperanda questionou ao presidente da mesa se seria possível uma suspensão do conclave para verificação. O presidente da mesa informa que consegue retornar à Assembleia no dia 13 de 12 de 2021, com credenciamento às 13 e início às 14. A recuperanda pediu uma prorrogação de forma a apresentar uma contraproposta aos credores da classe 1, esclarecendo que seria necessário verificar com os credores financeiros se haveria necessidade de autorização para que ocorra a suspensão. O presidente da mesa questiona se há objeção quanto à suspensão. Verificando que não houve objeção, informou a demarcação da data, conforme anteriormente informado. Passada a palavra ao Dr. Jonathan, este questiona sobre a proposta dos distratos contida no aditivo e questiona se há possibilidade de melhorar as condições ofertadas. A recuperanda esclareceu que será analisado o crédito devedor sobre a perspectiva de desconto de 30% com pagamento em 108 parcelas. Informa ainda que o credor tem alguma contraproposta para a classe dos distratos que envia tal proposta para a recuperanda, juntamente com a contraproposta feita pela classe 1. Passada a palavra ao Dr. André, acerca da questão dos credores de distrato, questionou sobre a possibilidade de utilização do Instituto de Compensação em algum dos lotes, sendo que, em alguns casos, há a possibilidade de quitação, ao revés dos desembolsos, com a compensação e amortização dos créditos e com os débitos. A recuperanda pediu para que o credor elabore a proposta e envie para a assessoria, a fim de que seja verificada a viabilidade da proposta. O presidente da mesa falou sobre a questão do crédito do Dr. André, esclarecendo que, conforme disposto no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, os créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Assim, esclareceu que, por ser o crédito do credor derivado de honorários de sucumbência, se faz necessário que, durante o prazo de suspensão, o nobre juízo recuperacional aprecie a temática e que, caso o juízo não tome decisão referente ao crédito, a administração judicial lavrará decisão administrativa para que se faça a coleta do referido voto em apartado até que referendado o provimento jurisdicional. Passada a palavra ao Dr. Leonardo, este informa que a objeção ao direito de voto do Dr. André não é pessoal, e sim legal, visando evitar superveniente alegação de nulidade, o que seria prejudicial a todos os credores. Pondera ainda sobre o direito de voto dos credores habilitados na data dos trabalhos, e que, referente ao crédito do Dr. André, como não há decisão judicial na data da instauração da Assembleia, não seria possível colher o voto deste credor, pois o crédito ainda não está habilitado. Aberta a votação para a suspensão do conclave, o presidente da mesa informa que colherá o voto do Dr. André em apartado. O administrador judicial suspendeu o conclave por 15 minutos para apuração do resultado pela plataforma BEX. Encerrada a votação, foi constatada a aprovação do mencionado pleito por 100
20% do valor dos créditos com representantes presentes. Votos em apartado. Foram colhidos os votos dos credores André Luiz Moreira e Lucenda de Almeida Felipe em apartado. O presidente declara a suspensão da presente Assembleia para retomada no dia 13/12 de 2021, com cadastramento das 13 às 14 e início da Assembleia às 14 horas. Declarado o encerramento dos trabalhos. Goiânia, 30 de novembro de 2021. Doutor Paulo, podemos encaminhar a ata para assinatura? Doutor O Leonardo, ele fez uma consideração aqui no chat, eu vou alterar, tá bom, doutor? De 20 para 16. Doutor Paulo, podemos fazer essa alteração? Pode fazer, Nath, o doutor Paulo já respondeu aqui. Assim que finalizada, Nath, já me encaminha para eu enviar para assinatura. Ok, pode deixar, só um minutinho. Doutores, a ata foi encaminhada para assinatura. Eu peço que todos verifiquem o recebimento no e-mail. Caso alguém não tenha recebido, gentileza informar no chat. A assinatura se dará da mesma forma da assembleia anterior, é só clicar em visualizar para assinar, preencher com CPF, data de nascimento, e em seguida vocês receberão um segundo e-mail com o token, é só copiar e colar no campo solicitado pelo ClickSign e finalizar a assinatura.
Doutor André, seu microfone está liberado. Brenda, só uma questão aqui, aproveitando o momento. Nós tivemos, anteontem, um pedido da administração judicial para que a gente apresentasse novas procurações atualizadas dos clientes que a gente representa, os credores que a gente representa. São muitos aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 credores que não estão nesses credores aí, que eu estou representando hoje. E Doutor, só que a gente tem... eu não